Esse tipo de relação graciosa é rechaçada pela religião. O que Jesus está querendo dizer é que a vida daqueles homens que foram assassinados dentro da favela do Jacarezinho ou do Morro do Jacarezinho são tão importantes quanto a vida dos policiais que também são mortos nas ruas, ou até mesmo daquele que foi morto. Porque o conflito, o tráfico, o poder econômico e essas divisões por comando e supremacia são igualmente ruins. O que ele está querendo dizer é que tanto a morte dos judeus em Israel quanto a dos palestinos são igualmente ruins. O que ele está querendo dizer é que a maneira como você olha para os assírios, para os sírios ou para os sidonitas tem que ser a mesma que você olha para os de Nazaré, de Cafarnaum ou de Jerusalém. Porque afinal de contas, todos vocês são pecadores e esse mundo jaz no maligno. E vocês já estão mortos nos seus delitos e pecados. E esse é o mundo do caos. Eu vim para trazer o meu reino. Nós ficamos procurando quem está certo e quem está errado para tentarmos justificar o nosso ódio. Para tentarmos justificar a nossa vingança. E é muito difícil, porque eu também, como ser humano, espero respostas e vinganças. Eu não sou diferente de você. Mas a nossa fé não pode ser o lugar do bem feito. Para satisfazer direita e esquerda do nosso país polarizado e imbecilizado, nossa fé não pode ter e daí e nem ainda bem. E nem bem feito. Porque nós somos de outro reino, nós não somos do reino da terra. Esse movimento e esse levante patriótico não tem nada a ver conosco. Zé, você é um patriota? Eu sou do reino de Deus. Eu quero tanto a preservação das nossas matas como as da Nigéria, como as de qualquer país da África, porque tudo isso aqui é criação de Deus. Não é só o meu quintal, eu não sou um egoísta. Nós não temos que lutar patrioticamente pelos brasileiros? Sim, mas eu também lutaria pelos sírios que estão aqui refugiados, pelos colombianos e venezuelanos, porque todos são carentes da graça de Deus. É filho do Zé e da Maria, nós é que somos o povo de Deus. E lemos o Antigo Testamento como um lugar de sectarismo, de exclusivismo, territorial e étnico. E Jesus mete o pé nisso para dizer aquela palavra se cumpriu. E Elias foi para Sarepta, e Eliseu foi entre os sírios, para não dizer que Jonas foi entre os assírios, e que na genealogia de Cristo, você vai encontrar Ruth, Moabita, você vai encontrar Raabe, que era prostituta e tinha um prostíbulo na sua casa, e ficava no muro de Jericó e foi preservada, e está na genealogia de Jesus. E o reino de Deus é onde todo brasileiro, colombiano, americano, japonês, alemão, judeu, nordestino, da onde seja, são filhos do mesmo Pai. Filhos do mesmo Pai. Se crerem no mesmo Cristo, são alvo da mesma graça, da mesma misericórdia, e os nomes de todos são alvo da cruz. Mas nós não. A religião e o sistema patriótico defende limites e fronteiras. E era isso que acontecia nos dias de Jesus. Por favor, preste atenção. Esse é o cenário dos dias de Jesus. Quem disse que não tem honra na sua pátria não fui eu, foi Jesus.
Quem pegou o livro e disse que a graça foi para os sidônios e a graça foi para os sírios, não fui eu, foi Jesus. Mas a religião não se dá bem com a liberdade de Jesus. Porque Jesus disse que Ele tinha vindo para pôr os cativos em liberdade, para proclamar o Evangelho aos pobres, restaurar as vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e dizer: esse aqui é o ano, esse é o tempo de Deus para vocês. Nós só sabemos falar de unidade quando falamos da igreja e dos polos de liderança, dos coronéis religiosos que defendem seus feudos para que andem em comunhão, tendo um mesmo objetivo ou financeiro ou político. Aí nós ouvimos da religião a palavra unidade. Mas quando olhamos para a graça de Deus e o reino, não entendemos que o próximo é alvo do meu amor. Não há limites. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao israelita como a você mesmo. Ao próximo. E quem é o próximo? Parábola do bom samaritano. E Jesus usa um samaritano. Ai meu Deus, que era estrangeiro e odiado pelos judeus. É qualquer um que estiver no teu caminho. Quem foi que usou de misericórdia? E os religiosos disseram: foi o samaritano. Então é todo mundo. A graça, parto para o final, que eu já trazei. A graça não é aceita pelo meio religioso. Ela fere os comportamentos meritórios, porque na religião é mérito, é merecimento e não gratuidade. A graça não se curva a acordos, mas a religião se curva. A graça é injustiça aos homens, porque ela oferece o reino àqueles que não têm valor, e a religião não gosta disso. Os religiosos odeiam as Escrituras quando Jesus interpreta, porque a interpretação deles é tendenciosa para o seu movimento patriótico. A graça abre porta aos desprezados, mas a religião não pode fazer isso. Ela precisa criar níveis e castas. A graça coloca todos os pecadores diante da mesa do Cordeiro e todos têm lugar na sua mesa, porque ele senta com publicanos e pecadores. Ela dá acesso a todos, mas isso é péssimo para a religião que cria níveis de acesso e comercializa os níveis de acesso. Quem é chefe, quem é líder, quem é ungido, quem sobe no altar, quem não sobe, quem está em maldição, quem está na bênção, quem está de bem ou quem está de mal, com o coronel da religião. A graça não é exclusivista, mas a religião é. Ela luta para defender o seu status quo, principalmente a liderança. Jesus leva o seu reino além das fronteiras étnicas da pátria Israel, que não existe mais. Mas tem lá o Estado de Israel, mas ele não tem a ver com as profecias e não tem a ver com aquilo que havia no passado. Aquilo se acabou. Em Cristo todos somos um. Se você não gosta disso, rompa as suas ligações com Cristo e volte apenas ao Antigo Testamento. Ele era um profeta sem honra na sua pátria. Nós somos seguidores daquele que não tem lugar na sua própria pátria. E quando alguém nos disser: e aí, as profecias são da nossa pátria? Não sei, eu estou com aquele que não tem nada a ver com essa pátria. O Evangelho não tem fronteiras, não é étnico, não é territorial, nem nacional. É o reino de todos com um único rei que é Cristo. Isso é péssimo para a religião, porque a religião tem vários reis, vários feudos, com os seus suzeranos e a vassalagem, que é o povo que espera o reino, mas sempre vai ter que comer nas mãos desses suzeranos. A religião prende pessoas no medo, na culpa, e atrai pessoas pela